Bom dia, pessoal. Vamos gravar aqui agora a correção da revisão de Matemática 1, tá? Do nono ano. Então vamos lá. Número 1. Quais das equações abaixo são do segundo grau? Bom, para você analisar se uma equação é de segundo grau, você tem que ver a seguinte fórmula. Quem acompanha o x ao quadrado tem que ser diferente de zero. Se aqui for 0x ao quadrado, então não tem equação do segundo grau. Outra, se eu tiver um índice maior do que 2, ali, ó, por exemplo, estou falando de equação do segundo grau, então o índice tem que ser 2 do maior potência de x. Então se eu tivesse aqui um x ao cubo mais x ao quadrado, isso daqui já é do terceiro grau e não do segundo grau, tá? Então tem que ser analisado isso. Então, equações de segundo grau, o seu maior índice é 2. E tem que ser diferente de zero quem acompanha ele. Então vamos lá. Na primeira aqui, ó, essa é uma equação do primeiro grau. Porque o x ele só tem um 1 aqui em cima. Não tem um 2 acompanhando. Então é do primeiro grau. A segunda, ela vai ser do segundo grau. Porque o maior índice é 2 e na frente é um 1, né? Se não tem nada, porque tem o número 1 na frente. Então, a número 1, a segunda opção, é do segundo grau. A terceira é do primeiro grau também, ó, porque o maior índice é 1. A quarta opção aqui, ela não é do segundo grau. Justamente porque eu tenho 0x ao quadrado. Se eu tenho 0x ao quadrado, isso aqui não existe, isso aqui é zero. Então, aqui teria a equação só 3x mais 12 igual a zero. Então, não é do segundo grau. A última opção, ela tem o maior índice igual a 3. Tá vendo? X ao cubo. E nós estamos vendo aqui que eu tenho x ao quadrado também. Só que não é o maior grau. O maior grau é x ao cubo, então é uma equação do terceiro grau, né? E não do segundo grau. Então a única opção aqui que é a equação do segundo grau é a segunda opção, tá? Agora, classifique as equações do segundo grau em completas ou incompletas e determine os coeficientes A, B e C. Bom, vamos lá. Eu vou ter equações completas sempre que eu tiver o A, o B e o C da equação do segundo grau. E todas essas letras são diferentes de zero. Se uma delas for igual a zero, então elas são incompletas. Então vamos analisar aqui, ó. O A é quem acompanha o x ao quadrado. Então, o A dessa equação é o número 2. Ele acompanha o x ao quadrado. O B dessa equação é o número 3. E o C dessa equação é o número 2. Porque ó, o B acompanha o x e o C é a variável independente. Não é variável, né? É constante, né? Independente. Ela não tem nenhum x acompanhando ela. Então, C é igual a 2. Então, achamos A2, B3 e C2. Na letra B, então essa daqui, ó, no caso, ela tem o A, tem o B, tem o C e todas são diferentes de zero. Então, é completa, né? Isso aqui é completa. Na letra B, eu tenho x ao quadrado mais 25, igual a zero. Então, eu tenho aqui o A, como não aparece ninguém acompanhando o x, então o A vai ser o número 1. O B não tem ninguém acompanhando o x. Aqui o A está acompanhando o x ao quadrado. O B é quem acompanha o x. Então aqui não tem o B. Porque é 0x. Então ele não existe aqui. Então o B vai ser igual a zero quando ele não existe. Então se é igual a zero, nós já sabemos que é incompleta, né? A C é a constante que não acompanha nenhum x. Então aqui o C é igual a 25. Então aqui nós temos que é incompleta. Na letra C, nós vamos ter o A valendo menos 3, que acompanha o x ao quadrado. O B, que acompanha o x, igual a menos 9. E o C vai ser igual a zero, porque ele não está aparecendo ali, né? Então vai ser igual a zero. Então, novamente, ó, se tem alguma dos coeficientes igual a zero, essa equação vai ser incompleta também. Tá bom? Então, completa se tem todos os coeficientes diferentes de zero. E incompleta se um deles é igual a zero. Continuando. Lembrando que não é nem do segundo grau se A for igual a zero, tá? Número 3.
Encontre o valor de x sabendo que as equações abaixo são do segundo grau, do tipo ax ao quadrado mais c. Bom, quando está dessa forma, eu não consigo botar o x em evidência. Então, eu vou ter uma parte numérica e uma parte com o x. Então, eu vou fazer o seguinte, sempre que tiver número e x e não tiver uma outra constante, uma outra variável junto, fazer o quê? Vou deixar o que tem x de um lado, 2x ao quadrado, e botar o que tem número para o outro. Lembrando que se eu mudo de lado, eu mudo também o sinal. Vai ficar mais 8. Então, 2x ao quadrado é igual a mais 8. Esse 2 vai passar dividindo, então vai ficar 8 dividido por 2. Então, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 4. Então, eu vou ter aqui que x é igual a mais ou menos a raiz do número 4. Por quê? Porque eu tenho que pode ser tanto negativo quanto positivo o valor do x. Então, aqui eu vou fazer o x1, que vai ser igual a mais a raiz do número 4, que é 2. E aqui o x2 vai ser igual a menos a raiz do número 4, que é o menos 2. Então, nós temos o x1 e o x2, x1 igual a mais 2 e x2 igual a menos 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 dá 4 e menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Então, por isso nós temos dois resultados. Os dois, multiplicando por ele mesmo, vai dar o número 4. Tá? Isso só funciona numa equação. Se tivesse uma raiz do número 4, seria mais 2 direto, se não fosse equação. Mas como é equação, tem um valor positivo e outro negativo. Aqui nós temos o seguinte. 2x ao quadrado menos 32 igual a zero. Então, é a mesma situação que a anterior. Então, vou fazer 2x ao quadrado igual a 32. Vai ficar x ao quadrado, que mudou de lado, mudou o sinal, igual a 32 sobre 2. Então, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 16. Então, dessa forma, nós vamos jogar esse índice 2, de potência para lá, em formato de raiz, igual fizemos anteriormente. E tem que colocar o mais e o menos. Mais ou menos a raiz de 16. Então, eu vou ter aqui, x é igual... Então, vou ter uma resposta do x1 com mais, né? Então, raiz de 16 é o número 4, então vai ficar mais 4. E a raiz de 16, que é o x2, vai ser menos 4. Tá? Uma resposta vai ser com mais e a outra com menos. A gente separa depois que tira da raiz ali. Tá bom? Então, agora a última, que também é da mesma forma. Então, vou fazer aqui, 5x ao quadrado é igual a 125. Mudou de lado, mudou o sinal. Agora, esse número vai passar dividindo. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 125 dividido para 5. Então, vou ter que x ao quadrado é igual a 25. Assim, nós vamos ter que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. Então, nós vamos ter aqui que o x1 é igual a mais 5 e o x2 é igual a menos 5. Então, nós temos esses dois resultados para ele também, que é igual aos outros. Tá? Aqui eu vou puxar um pouquinho para o lado. Que aqui eu tenho x ao quadrado mais 12x mais 35. Essa é o que? Encontre o valor de x, sabendo que as equações abaixo são do segundo grau, do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Então, isso aqui são equações de segundo grau completas. Para resolver equações de segundo grau completas, eu vou usar a fórmula de Bhaskara ou o método de resolução de equações de segundo grau. Então, deixa eu copiar aqui essa dali. Letra A, eu tenho x ao quadrado mais 12x mais 35 é igual a zero. Então, antes de resolver ela, eu tenho que começar a encontrar os seus coeficientes para poder aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, vou ter aqui, primeiro tem que separar o coeficiente A. O A é quem acompanha o x ao quadrado. Então, A é igual a 1. Depois, eu vou achar quem é o B. O B é igual a 12. E o C é igual a 35.
Para começar a responder, primeiro eu tenho que encontrar o delta e saber se o delta é positivo. Então, delta é igual a menos b mais... falei errado, calma aí. O delta vai ser b ao quadrado, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, eu vou ter que delta é igual. Então, aqui eu vou começar a substituir. Quem é o B? B é o número 12. Então, vai ser 12 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é o número 1, vezes o C, que é o número 35. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó, delta vai ser igual a 144 menos 4 vezes 35, que vai dar, 4 vezes 1, que dá 4. E 4 vezes 35, que vai dar 140. Então, vou ter que o delta é igual a 4. Então, o delta é positivo, então vai ter solução. Para encontrar o valor de x, eu vou ter a segunda parte, que é o quê? X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou começar a substituir também. X é igual a menos b, então vai ficar menos, entre parênteses, o número 12, mais ou menos a raiz do número 4 sobre 2 vezes o a. O a é 1, então vai ser 2 vezes 1. Então, aqui eu vou continuar, vai ficar x é igual a menos 12, mais ou menos 2, que é a raiz do número 4, sobre 2, que é 2 vezes 1. Então, aqui ó, você pode ver que vai ter mais 2 e menos 2. Então, vou resolver cada um separadamente. Então, vou ter aqui ó, x1 é igual a menos 12 mais 2 sobre 2. Então, vou ter ó, que menos 12 mais 2 vai dar menos 10. E menos 10 dividido por 2 vai ter que x1 é igual a menos 5. Porque vai ser menos 10 dividido para 2, que vai dar menos 5. O x2, nós vamos ter menos 12, menos 2, né? Que um é com mais e outro é com menos. Então, menos 12 menos 2, sobre 2. Então, vou ter que x2 é igual a menos 6, que vai ser, menos 6 não, menos 7, porque eu vou ter menos 12 menos 2, vai dar menos 14. E menos 14 dividido para 2 vai dar menos 7. Tá? Então, essa foi a letra A. Agora, vamos fazer a letra B, que vai dar espaço aqui só para a letra B mais. Então, a letra B vai ser o seguinte, ó. Vou fazer da mesma forma, x ao quadrado menos 10x mais 24 igual a 0. Então, separo o A, o B e o C. Então, A é igual a 1. O B é igual a menos 10. E o C é igual a 24. Então, vou calcular todos eles. Primeiro, vou calcular o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vou substituir. Delta é igual a menos 10 ao quadrado menos 4 vezes 24 vezes 1. Então, eu vou ter aqui delta é igual a 100 menos, e 24 vezes 4 vai dar 96. Então, delta é igual a 100 menos 96, que é igual a 4. Beleza, encontramos o delta, agora vamos para encontrar quem é o x. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, agora é só substituir. X é igual, vou pegar no lugar do menos b, vou botar menos 10. Então, lembrando, tem que sempre colocar entre parênteses. Mais ou menos a raiz do número 4, que é o delta, sobre 2 vezes 1. Então, nós podemos já colocar aqui, ó, x1 e x2. x1 vai ser, ó, menos com menos vai dar mais 10. E eu vou botar mais 2, que ó, um vai com mais e outro com menos. E mais 2 por quê? Porque a raiz do número 4 é 2. Então, vai ficar mais 10 mais 2 sobre 2, que é 2 vezes 1.
Então, x1 vai ser igual a 12 sobre 2. x1 é igual a 6. Tá? Então, temos que o x1 vai ser igual a 6. E o x2, eu vou fazer com menos agora. Vai ficar igual a 10 menos 2. Ó, porque menos com menos dá mais. Então, vai ficar mais 10 menos 2, que é a raiz do número 4. Então, menos 2 sobre 2. Então, x2 vai ser igual a 10 menos 2, que vai dar 8. 8 sobre 2. O x2, então, vai ser igual a 4. Então, temos que x1 é igual a 6 e x2 é igual a 4. Então, observando isso daí, vocês podem resolver a letra C, no caso que aqui está escrito letra D. Qualquer dúvida é só me perguntar. Tá bom, pessoal? É isso aí, até a próxima. Tchau, tchau.